Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que há mais um escândalo associado à empresa familiar de Luís Montenegro. Parece que a empresa andou a prestar serviços de proteção de dados 18 meses antes de registar essa mesma empresa na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, basicamente, prestavam serviços sobre algo que não tinham capacidade para fazer para os próprios. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto e falar um bocadinho sobre a situação geral, não tanto sobre esta situação, mas para dar alguns pareceres sobre uma situação que cada vez que se desenterra alguma coisa, parece que vêm várias atrás. E, portanto, enquanto Luís Montenegro vai dizendo que está pronto para dar explicações ao país e que não há nada a esconder, parece que a empresa vai dando sucessivos sinais de que há sempre algo mais a esconder. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito, como eu dizia, avança ao expresso que entre o verão de 2021 e o início de 2023, 4 clientes fixos da Spinum Viva tiveram como responsável ligado à proteção de dados a SPIM, antiga Sociedade de Advogados do Primeiro-Ministro. No entanto, durante esse período já pagavam avanças à Spinum Viva pela prestação dos mesmos serviços. A Spinum Viva, empresa familiar de Luís Montenegro, esteve a faturar durante 18 meses antes de ser registada na Comissão Nacional de Proteção de Dados, de acordo com a informação prestada pelo regulador ao expresso esta sexta-feira. Portanto, eu acho que há uma pergunta que tem que ser feita. Como é que uma empresa que se apresenta dentro de um registro da possibilidade de poder prestar serviços dentro do campo da proteção de dados esteve 18 meses a atuar sem ser registada na Comissão Nacional de Proteção de Dados? Como é que isto funciona? Portanto, às vezes podia-se dizer assim, bom, é uma empresa minúscula de pessoas que nem têm tanto conhecimento e pode ter sido azelice, como se costuma dizer. Pronto, as pessoas não sabiam, não se registaram, não tinham conhecimento teórico sobre o assunto. Caramba, estamos a falar de uma empresa que supostamente era muito profissional, até segundo Luís Montenegro, e dizia que tinha empregados bastante profissionais, capazes na área, que recebiam de acordo com os valores de mercado, mas afinal, chegamos ao final de contas e pensamos assim, bom, então mas Luís Montenegro não tinha a sua empresa registada durante 18 meses na Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas prestavam serviços associados à proteção de dados? Isto não tem lógica, isto não cabe na cabeça de ninguém, mas vamos só continuar a ler a notícia e falar aqui mais um bocadinho sobre o assunto. Através dos dados enviados pelo regulador ao semanário, é possível concluir que a empresa da família de Luís Montenegro apenas assumiu o serviço de proteção de dados ano e meio após a sua criação. Assim, e de acordo com a CNPD, portanto a Comissão Nacional de Proteção de Dados, Luís Montenegro começou a prestar serviços à Sol Verde, à Rádio Popular, à Fer Pinta e Colégio Luz Internacional do Porto, antes do primeiro-ministro demissionário ter criado a Spinum Viva em 2021. Portanto, supostamente, quando nós olhamos para estes dados, o que é que nós pensamos? Luís Montenegro estava a prestar serviços dentro do âmbito da empresa, numa empresa que não estava registada de forma adequada. Portanto, eu pergunto, porque é que em todos os locais onde se pesquisa alguma coisa, onde há alguma investigação dos meios de comunicação tradicionais, onde se levanta uma lebre, como se costuma dizer, aparecem sempre novidades que não abonam a favor da imagem de Luís Montenegro, seja enquanto empresário, seja enquanto primeiro-ministro? É que Luís Montenegro neste momento vai concorrer a eleições dizendo que isto foi tudo uma cabala montada pela oposição e que é uma, como eu já inclusive ouvi nos meios de comunicação tradicionais, que isto é uma crise artificial montada pela oposição. Também já viemos, foi a saber entretanto que os portugueses concordam que Luís Montenegro deve explicações. Também acham que não deveria existir eleições e que concordam que Luís Montenegro até estava a prestar um bom serviço ao país e o PSD até estava a prestar um bom serviço ao país. Portanto, a percepção dos portugueses sobre o PSD não mudou muito, mas pelo que li, há 65%, segundo diz uma sondagem, dos portugueses que consideram que Luís Montenegro deveria dar mais explicações. E, portanto, quando nós juntamos as peças todas e vemos que Luís Montenegro supostamente não entregou a papelada a horas, a tempo e a horas, à Câmara, quando estava a fazer obras de alterações estruturais na sua situação em Lisboa. Portanto, era a junção de duas casas num duplex e, portanto, havia alterações estruturais que obrigavam Luís Montenegro, segundo dizem até alguns analistas que eu já ouvi, não só a entregar a documentação à Câmara, mas também a pedir autorização ao condomínio. Portanto, havia aqui duas vertentes. Nós sabemos que uma delas não foi cumprida há horas, agora foi cumprida porque, à semelhança do que se passa sempre com Luís Montenegro, sempre que há notícias, as coisas mexem-se, portanto, até lá não há propriamente movimento, mas vemos notícia, Luís Montenegro entrega a papelada. E, portanto, resta saber se também pediram autorização ao condomínio. É que, segundo se sabe, começaram as obras sem dar cavaco à Câmara, como se costuma dizer, mas depois apresentaram os documentos. Resta saber se pediram autorização ao condomínio, porque há alguns especialistas que dizem que sim, não é a minha área, não bato o pé por estas afirmações, mas foi o que eu ouvi e estou a vender ao preço que comprei, como se costuma dizer. Agora,
Todas as vezes que nós vamos falar sobre negócios de Luís Montenegro, que há uma investigação dos meios de comunicação tradicionais sobre a empresa ou vida passada de Luís Montenegro, o que nós descobrimos é sempre que há alguma coisa por explicar. Ora são as obras no duplex, ora é uma gasolineira associada a um candidato do PSD, ora são avanças que estavam a ser pagas numa empresa que era dele, mas que afinal não era, mas que afinal passava a ser por causa do registro de bens adquiridos no qual está casado com a mulher, ora criou a empresa com os filhos, ora um dos filhos era menor na data de criação da empresa, ora a empresa era apenas familiar, mas no espaço de 3 anos faturou mais de 700 mil euros. Caramba, isto é um conjunto de contradições e nós vamos vendo ao longo do tempo que sempre que há uma novidade sobre um caso de Luís Montenegro, seja na empresa dele, seja na sua situação passada, empresarial ou até mesmo política, há sempre uma novidade negativa. E portanto eu afirmo, e não tenho problemas nenhuns em afirmar, cada vez mais a oposição, no meu entender, seja tanto PS como Chega, ganham razão neste avanço para as eleições, porque foi um chumbo de uma moção de confiança. Moção de confiança é essa que também, diga-se de passagem, avançou porque Luís Montenegro não quis responder à CPI, apesar de que vai ter que responder na mesma, porque se ganhar as eleições vai avançar para governo na mesma, sem o Chega, mantém o não é não, e portanto terá de responder à CPI, seja por parte do PS, seja por parte do Chega. Nós só não sabemos o que é que vai acontecer com o PS, porque se Pedro Nuno Santos perde as eleições, corre um sério risco de efetivamente não ser reconduzido como secretário-geral do Partido Socialista. Não sei se será já o imediato, o Partido Socialista pode manter Pedro Nuno Santos pelo menos até às autárquicas, quiçá até às presidenciais, mas eu acho que Pedro Nuno Santos não vai passar muito deste registro que as sondagens lhe dão e que as últimas legislativas lhe deram. A nível nacional, eu acho que depois de falarmos desta polémica toda, que é o que é, e portanto eu acho que já não há muito mais a acrescentar, eu acho que só há uma forma de desbloquear o país. E eu sei que há pessoas que me chamam de sonhador e de praticamente de alucinado por acreditar nesta possibilidade, mas eu acho que só há uma forma de desbloquear isto. A única forma de desbloquearmos a política nos próximos 5 anos, diria, portanto, de 1 a 5 anos, no curto médio prazo, digamos assim, é precisamente com a vinda de Pedro Passos Coelho e com uma coligação de direita, porque a única certeza que nós podemos ter, segundo todas as sondagens, é que a esquerda, enquanto bloco, não terá maioria. E, portanto, eu acho que chegou a altura de aproveitarmos uma segunda oportunidade que em política é raríssima. Portanto, ter uma segunda oportunidade é muito raro em política. Eu não estou com isto a dizer que André Ventura se deve coligar com o PSD, mesmo estando Luís Montenegro. Não é nada disso. Mas se Pedro Passos Coelho aparecer em campo, Luís Montenegro perder, por exemplo, para o Partido Socialista e o Partido Socialista tiver uma maioria relativa, eu acho que Pedro Passos Coelho deve avançar e a coligação à direita deve ser feita. E o meu entender basicamente é este. Em política, uma segunda oportunidade é raríssimo. E eu acho que a direita, o bloco da direita, vai ter uma segunda oportunidade. Eu peço que não seja desperdiçada no caso de haver uma substituição de líder do Partido Social Democrata. Se mantiver o líder do Partido Social Democrata, não estamos a desperdiçar uma oportunidade, estamos efetivamente com um problema de governação e um problema político e, aliás, de instituições políticas em Portugal. Agora, se Luís Montenegro, por alguma razão, for substituído, se demitir na possibilidade do Partido Socialista ganhar as eleições com uma maioria relativa, eu acho que em política uma segunda oportunidade é rara e eu acho que deve ser aproveitada. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Parece que cada vez que falamos de Luís Montenegro há uma novidade, há uma nova bronca, há um novo escândalo, há um novo problema, ou documentação que não é entregue a horas, ou falha a documentação, ou prestam serviços no campo da proteção de dados, ora não se registram na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu sinceramente já não sei por onde mais é que hei de pegar e espero que os portugueses pelo menos tenham conhecimento de todas estas situações. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.